A narrativa documental tem um tom sério e cinematográfico. Avisaram-na para não ir aonde a estrada não pertence aos mapas, e sim aos boatos. Nas cabeceiras do Copenhague, o velho caminho dos missionários já fora tomado pelos fetos havia muito tempo, e nas aldeias sussurravam a lenda de uma tribo que não gosta de estranhos e não deixa rastros. Ana Clara Souza, brasileira, 30 anos, viajante, ouvira todas essas histórias ao redor das fogueiras e nos atracadouros do rio. Mesmo assim, escolheu seguir para o lugar onde mais tarde seu nome apareceria nos boletins de desaparecidos. Chegou ao Suriname na época em que a água sobe acima das raízes e a selva parece um teto verde contínuo. 2 dias em Paramaribo foram gastos com autorizações para visitar o interior e com a negociação com um barqueiro que aceitou levá-la até o início do antigo caminho missionário. O homem, magro e de pele escura, se apresentou como Cornélio. Não sorriu, não pechinchou, disse o preço e acrescentou apenas uma coisa: se você ouvir falar das pessoas que vivem rio acima, não repita essas palavras em voz alta. Palavras também são rastros. De manhã, partiram numa piroga longa e estreita. O rio estava escuro, quase preto, como vidro polido onde nuvens e rostos se refletiam. O motor trabalhava constante. Pelas margens passavam paredes de verde, nos galhos altos gritavam macacos e nas restingas de areia garças paradas pareciam pequenos marcos de pedra. Ana se sentou mais perto da proa, segurando firme a câmera protegida e, para não perder a cronologia, ligava um gravador pequeno. Apenas marcas de voz, sem nomes, sem coordenadas, só hora e descrição. Ela sempre fazia assim: a voz é um rastro que a chuva não apaga. Na segunda hora de viagem, o rio estreitou. A água ficou mais ruidosa, surgiram corredeiras rasas. Cornélio tirou a mão do acelerador e pegou o varapau. Daqui para frente, devagar, disse. Às vezes vêm por aqui aqueles de quem você perguntou. Ele não pronunciou o nome. Ana também não queria pronunciá-lo. A palavra canibais ali era como uma ferramenta grosseira, leve, espalhafatosa, imprecisa. Muita poeira colonial, poucos fatos, mas elas já ouviram o suficiente para entender. Adiante era território a que não convém se aproximar sem necessidade. Só que ela tinha uma necessidade: compreender como a lenda vive ao lado das notícias sobre desaparecidos. Ao meio-dia chegaram à foz de um afluente estreito. Ali começava a subida para o velho caminho. No barranco, 2 postes apodrecidos, o resto de uma placa onde um dia se escrevera algo sobre a missão e os anos em que vinham aqui ensinar, tratar, batizar. Agora as letras tinham sumido. Embaixo, no barro, rastros recentes de pés descalços, muitos, de tamanhos diferentes, como se alguém tivesse atravessado o val havia pouco. Cornélio notou primeiro, agachou, passou os dedos na marca e se levantou sem comentar. Apenas disse: espero aqui até o anoitecer e desço. Se subir, desça rápido, não se pernoita no caminho. Ela assentiu e ajustou a mochila. A rota era simples só no mapa. Subir a encosta até a crista onde os missionários um dia abriram um corredor entre as árvores. Na prática, cada metro sugava forças, o musgo escorregava, as raízes fisgavam as botas. A floresta era uma parede. Os cheiros de madeira úmida e terra se misturavam a folhas podres, e esse cheiro era como um fundo constante sobre o qual saltavam detalhes inquietantes. Num dos troncos, ela viu 3 entalhes de facão, muito recentes. Embaixo, curto. Acima, mais longo. Mais acima, fino, quase caprichado, como um corte de bisturi. Era um sinal, claro para alguém, não para ela. Ana desligou o gravador. Aquele clique parecia alto demais. À esquerda, uma ave estridulou, um grito seco e estalado. Ela parou e percebeu que o silêncio ao redor era enganoso. O rio ainda se ouvia ao longe. O vento corria pelas folhas, mas o rumor habitual da mata não havia. Nessas horas, turistas voltam. Viajantes profissionais continuam, mas de outro jeito. Passo mais curto, queixo mais alto, olhos em dobradiças. Ela seguiu. Depois de 1 hora, a trilha deu numa velha escada de pedra, testemunha da missão.
Na borda do patamar tomado de mato jaziam pregos enferrujados, 2 pedaços de tábua e uma lata onde um dia guardaram pregos ou grãos. Tocou a pedra e sentiu sobre os dedos a farofa fria e úmida do mineral. Aqui viveram pessoas que acreditavam no mapa. Aqui ficaram rastros dos que acreditavam nas palavras. Agora os rastros estavam sob o musgo. O primeiro encontro ela não percebeu com os olhos, e sim com as costas. O vento de repente parou de mexer a folhagem e, como se a 3 ou 4 passos atrás dela, tivessem desligado o som. Ela parou sem se virar. Nenhuma regra, nenhuma cerimônia, mas o corto sabia, não convém girar. Abaixou devagar, como quem ajusta o cadarço, e tocou um galho seco deitado atravessado na trilha. O galho fora cortado de viés, fresco. Alguém o colocou ali com cuidado, não como barreira, e sim como marca. Dali não se passa, ou não passam todos. Olhou o relógio, os ponteiros não se mexiam, a umidade entrara sobre o vidro. Veio-lhe o rosto de Cornélio e a frase dele: palavras também são rastros. Ela não disse nenhuma. Passos atrás não soaram. Em vez disso, mais acima, na encosta, um galho se mexeu de leve, e 2 lâminas finas de luz caíram na trilha. Havia alguém ali, sim, e esse alguém não se escondia, mostrava que via. Havia 2 opções: voltar ao rio e dizer a si mesma, entendi tudo, ou subir mais 10 minutos para ver o corredor missionário, a parte do caminho onde as árvores ficam alinhadas como se houvesse arquitetura na mata. Ela escolheu a segunda. A encosta ficou mais íngreme. 1, 2 vezes escorregou na lama, apoiou a palma numa raiz áspera, devolveu o peso ao pé. Numa curva, a trilha passou por um arco, 2 lianas unidas acima da cabeça formando um túnel. Ali o cheiro era outro, mais acre e resinoso, como de uma fogueira com folhas úmidas. E ali estava um objeto que não podia surgir sem gente. Uma fita de tecido escuro, quase preto, fina como alça de bolsa. Alguém perdeu ou deixou? Ela se inclinou, mas não tocou. Adiante, um silêncio que se podia apalpar. O tempo se comprimiu como terra molhada no punho. Quando chegou à crista, ficou mais claro, as árvores se abriram. E justamente ali, naquele raro claro, havia um poste de madeira encravado no chão. Um dia penduraram ali uma cruz ou uma lanterna. Agora, nada. Ao lado, os 2 últimos degraus. No superior, um rastro, pé descalço, pequeno, como de adolescente, dedos finos e compridos, bem recente. Ana recuou meio passo, e um galho coberto de musgo estalou. O som soou agudo, como uma rachadura no vidro. No mesmo instante, à direita, uma liana roçou e uma gota caiu no chão, pesada, fria, como se alguém tivesse espremido uma folha molhada bem sobre seu ombro. Ela não ergueu a cabeça. A narrativa documental tem um tom sério e cinematográfico. Treinada por cidades e montanhas, agora aprendia com a mata. Ver com o canto do olho, não fazer movimentos bruscos, não cruzar linhas invisíveis. Se há aqui aqueles de quem sussurram nos portos, eles não vão aparecer para discutir. Vão demarcar território, deixar um sinal e observar o que você faz. Recuar significa que ouviu. Avançar, que não entendeu. Ana deu um passo atrás. Não porque acreditasse nos boatos, mas porque sentiu as regras. Não era caçadora de manchetes, não precisava de foto borrada do mato e sussurro na câmera, eu os vi. Viera a entender como a lenda convive com a realidade dos desaparecimentos. E agora, a realidade falava mais claro que qualquer lenda. Pare. A descida foi pesada. A chuva desabou de repente como uma cortina e a trilha virou enxurrada. Ela escorregava, se agarrava às raízes, uma vez caiu de lado, bateu a coxa. Nada grave, molhado, dolorido, desagradável. Mas com a chuva veio outra coisa, cheiro de fumaça. Seco, contínuo. Em algum ponto abaixo ardia uma fogueira. Não folhas molhadas, não raio por acaso, alguém mantinha o fogo. Isso significava gente. E significava também, já a tinham visto antes de ela vê-los. No val onde desembarcaram de manhã, a piroga não estava. A margem vazia. Cornélio prometera esperar até o escurecer, mas a chuva podia tê-lo feito recuar para uma enseada calma. Ou não foi a chuva.
Ana se agachou sob uma raiz saliente, em espera. O rio ganhava força. Na água desciam folhas, galhos, algumas pétalas vivas, mais acima alguma árvore deixara cair flores. A água as levava rápido, e havia algo de hipnótico naquele fluxo. Os olhos queriam seguir como uma pétala contornava o tronco, prendia no redemoinho, se soltava e acelerava. Ela ouviu passos vindos da água, não da mata. O ronco do motor, curto, rouco. A piroga surgiu da curva e escorregou para a margem. Não era Cornélio. 3 homens, um na proa, 2 junto ao motor e à popa. Rosto sem máscara, mas bonés baixos, abas sombreando os olhos. Não tinham pressa, o motor em marcha lenta. A piroga parou exatamente onde, de manhã, a haviam deixado. Ana se ergueu sem avançar para a borda aberta. O coração batia na garganta. Não devia falar primeiro. Qualquer palavra, costurada ali como ponto à máquina, atrairia olhares a mais. Mas o silêncio agora também era uma palavra. "Está esperando o barco?" perguntou o da proa, sem olhar para os arbustos. Falava o holandês do Suriname, devagar, claro. Ela saiu sem levantar as mãos. As palavras vieram sozinhas. "Desembarcaram-me de manhã. O guia sumiu. Preciso descer o rio." O homem assentiu. A pausa se esticou exatamente o bastante para caber nela uma escolha. O segundo desviou o olhar para os rastros junto d'água, deixados pelas botas dela, marcados e firmes na descida, amassados nos metros finais. O terceiro examinava a margem oposta. Ninguém perguntou por que ela subira, ninguém falou do caminho, e ninguém pronunciou as palavras que ela evitava. "Sobe", disse o da proa. Ela pisou no bordo e agarrou a borda. A piroga balançou e suspirou, viva. Nesse momento, no céu, bem baixo, cruzou uma silhueta escura, uma ave. Ela ouviu o bater pesado das asas e fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, o motor já roncava e a margem começava a deslizar para trás. Lhe pareceu que no verde do patamar onde a trilha começava, algo se moveu. Não uma pessoa, não um contorno, só um deslocamento de luz. Talvez jogo da chuva, talvez um olhar. Ela não insistiu em ver. O rio tomou para si esse direito. A narrativa documental tem um tom sério e cinematográfico. Seguiram em silêncio. O motor roncava uniforme e aquele som lhe pareceu o mais amistoso do dia. O homem no motor a olhava às vezes, não avaliando, checando se ela estava bem. O da proa, imóvel, fitava à frente. O terceiro rasgava com o varapau as plantas d'água quando o rio alargava e a velocidade caía. "Mais abaixo tem uma vila", disse por fim o da proa. "Lá já é mais seguro." Mais seguro soou como língua estranha no alfabeto de sempre. Mais seguro do que o quê? Ela não perguntou. Pela primeira vez no dia permitiu pensar que desceria, se sentaria num banco, sob um telhado, tomaria chá doce numa caneca de alumínio e ligaria o gravador. Não para provar nada, para alinhar tempo, cheiros, vozes, rastros. Eles ainda não sabiam, nem ela, nem os 3 da piroga, que na próxima curva do rio os esperava a sombra de outro motor e uma decisão alheia que mudaria a rota. Mas naquele instante, enquanto a água os levava, ela tinha uma ilusão, fina como película sobre a lâmina negra do Copenhague, de que o dia acabaria no cais. Ilusões sempre acabam depois. Ela ainda acreditava que o rio podia ser aliado. Mas no segundo dia, o Copenhague mostrou que sua corrente leva não para onde a pessoa quer, e sim para onde olhos alheios já esperam. O motor seguia constante, a piroga deslizava e os 3 homens que aceitaram levá-la à vila pareciam calmos, até indiferentes. Mas foi justamente no silêncio deles que Ana Clara sentiu a inquietação. Quase não conversavam entre si, apenas se trocavam olhares breves, e isso era pior que qualquer aviso. Ao meio-dia, o rio se alargou, a água ficou mais tranquila e um véu de ar úmido pairava sobre a superfície. Ana, junto à proa, abraçava a câmera e cada vez mais se pegava pensando que seguiam devagar demais. O homem do motor, notando o olhar dela, disse: "Aqui é silêncio.
Boato demais, melhor ir mais devagar. Ela quis perguntar que boatos exatamente, mas a língua colou no céu da boca. Às vezes as perguntas são mais perigosas que as respostas. Poucos minutos depois chegaram a uma curva, e ali outro barco. Outra piroga longa, motor desligado, parada atravessada no rio como uma barreira. Nela, 4 homens. Rostos sob bonés, corpos relaxados, mas armas à vista. As 2 canoas ficaram frente a frente. O ar de repente ficou denso, como antes da tempestade. A água sob as pirogas mal se mexia, e aquele silêncio cortava mais que um grito. Um dos homens da outra piroga fez um gesto de cabeça. Para onde? O da proa respondeu: para a vila. Pausa. Nesse instante, Ana sentiu cada segundo virar um passo sobre gelo fino. Os outros trocaram olhares. Um sinal de mão. Voltar. A canoa deles tremeu. O motor ligou, mas não avançou. Apenas virou lentamente o bico. Ana entendeu. Já não escolhiam a rota. Ela apertou a câmera, mas não a ergueu. Filmar seria provocar. Naquele momento, seus dedos eram pedra. Deixaram-nos passar. A canoa seguiu rio abaixo, mas não mais rumo à vila, e sim para onde indicavam os gestos. Ninguém explicava, ninguém advertia. Controle sem palavras. Ana entendeu. As lendas sobre a tribo são uma parte do medo. A outra parte são as pessoas que vivem perto desse medo e o usam como ferramenta. Ao entardecer, pararam numa restinga. Havia um acampamento. 3 toldos de lona, a fogueira ainda fumegava, redes secavam numa corda. Mas gente não havia. Só vestígios, brasas quentes, garrafas vazias, 2 pegadas descalças no barro. Ela pisou na margem. Um galho estalou sobre o pé. Nesse instante, a narrativa documental tem um tom sério e cinematográfico. Nesse instante, a floresta pareceu escutar. O silêncio ficou viscoso. "Espera aqui", disse o da proa. E os homens se afastaram, trocando frases curtas. Ana se agachou junto à fogueira. A fumaça era fresca e nela havia o cheiro de folhas que não pegariam fogo por acaso. Alguém estivera ali há pouco. Tirou o gravador, ligou e disse baixo: "Estou num acampamento à beira do rio. Havia gente aqui agora mesmo. Não sei quem são, mas tudo indica que estamos sendo conduzidos de propósito. Sinto, estamos sob controle." À noite voltaram à água. O rio estreitou, a corrente ficou mais rápida. O sol descia por trás do dossel e as sombras pareciam mais longas que o normal. Ana sentia o coração acelerar a cada curva. Dormiram numa língua de areia, sob um toldo simples. Os homens dormiam por turnos. Ana quase não fechou os olhos. Várias vezes ouviu passos atrás dos arbustos, bicho ou gente. Uma vez, riso, curto, como se alguém observasse no escuro. De manhã, na areia, viu rastros, pequenos, leves, como de adolescente. Eram recentes. Ela não perguntou aos homens. Sabia que a resposta seria silêncio. No terceiro dia, a rota mudou de novo. A canoa deles foi parada na boca de um afluente e um gesto mandou entrar. Ali, o rio era mais quieto, as margens mais próximas. Ana reparou nos entalhes nas árvores, 3 em fila, recentes. Sinal. Ela conhecia. Quanto mais entravam, mais forte era a sensação de que a floresta não apenas cercava, mas fechava a porta atrás deles. E foi ali, nesse afluente estreito, que ela entendeu pela primeira vez. O caminho dos missionários não leva ao passado, leva a uma armadilha. A corrente do afluente era fraca e a água parecia espessa, como óleo. A canoa avançava devagar, o motor roncava abafado, como se também temesse quebrar o silêncio. Ana ficava mais ao meio, sentindo quando o olhar de cada acompanhante pousava nela de tempos em tempos. Não hostil, não ameaçador, como quem verifica se ela aguenta aquele ar, aquele silêncio, aquela espera. A mata se fechava sobre o rio. Galhos pendiam baixo, lianas desciam direto na água.
Por 2 vezes precisaram empurrar com varas para vencer os bloqueios. Ana notava: em muitos troncos havia entalhes. Não eram aleatórios, nítidos, recentes, na mesma altura. Alguém marcava a rota. Ela tirou o gravador, tentando que o gesto parecesse natural. A voz saiu num sussurro. Estamos num afluente lateral. Os entalhes nas árvores, recentes. Isso significa que alguém passa aqui com frequência. Não sei para onde vamos, mas parece que a rota não é escolhida por quem está na canoa. Alguém de fora escolhe. 1 hora depois, chegaram a uma pequena clareira na margem. Havia ali um tablado de madeira antigo, meio podre, mas por onde haviam passado recentemente. Na lama, impressões de pés descalços, pequenas e grandes. Ana contou não menos que 10. Ramos ao redor cortados a facão. Os homens pararam a canoa e desceram. Ela foi atrás. O ar estava parado, úmido, pesado. Ao longe uma ave gritou, mas o som cessou abrupto, como se a tivessem espantado. Eles examinaram o tablado, trocaram poucas palavras e voltaram ao barco. Um disse: aqui não se fica muito. Ana sentiu o aperto no peito. Aquele tablado, aquelas marcas, prova da presença de gente que não deveria estar no mapa. Era para ali que as lendas apontavam. Adiante o afluente estreitou ainda mais. Agora a canoa mal passava e o motor morreu. Os homens pegaram as varas. A água era escura, troncos e galhadas corriam por baixo. De repente, a narrativa documental tem um tom sério e cinematográfico. De repente, Ana viu algo num galho, um pedaço de tecido escuro. Estava amarrado, como uma fita, úmido, mas não podre, deixado há pouco. Ela ligou o gravador de novo. Vejo uma fita preta num galho, está amarrada de propósito, é um sinal. Cada vez mais penso que nos conduzem por rastros deixados de caso pensado. Ao anoitecer, chegaram a uma pequena lagoa cercada por uma parede de mata. No centro, uma balsa meio desmanchada coberta de musgo. Os homens encostaram na margem e acenderam a fogueira. A noite foi longa. Ana tentou dormir sob o toldo, mas o sono vinha aos pedaços. Primeiro, o estalo de um galho atrás. Depois, um riso baixo, como se uma mão abafasse uma voz. Em dado momento, teve certeza de ouvir passos, vários, leves, descalços, circulavam o acampamento. Ela ficou imóvel, sabendo que qualquer som entregaria seu medo. No escuro, mantinha o gravador junto ao peito, mas não o ligava. Não queria que um LED piscando virasse sinal. Ao amanhecer, foi até a água e viu rastros. Na areia, junto à fogueira, pegadas descalças. À noite vieram. Os homens agiam como se nada tivesse ocorrido. Recolheram o toldo, arrumaram as coisas, ligaram o motor. Ana gravou. De noite vieram até nós. Ouvi passos, risos. De manhã, os rastros confirmam. Mas meus acompanhantes fingem normalidade. Talvez para eles isso não seja novidade. Para mim, é sinal de que não somos donos deste rio. Durante o dia, seguiram pelo afluente. E, de repente, após uma curva, outro som. Motor. Um barco. Aproximava-se devagar, mas com firmeza. Os homens na canoa de Ana ficaram tensos. Um disse: fica quieta. 1 minuto depois, surgiu a piroga. 3 homens. Rostos cobertos por tecido, varas nas mãos. Olharam em silêncio para Ana, depois para os acompanhantes. Um levantou a mão e fez um gesto curto, rio abaixo. Ninguém discutiu. A canoa obedeceu. Um frio percorreu as costas de Ana. Tudo estava claro. Seus movimentos agora eram totalmente controlados. Ao entardecer, pararam de novo. A margem era lodosa, cheirava a podre. Ana ficou junto à fogueira e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu as forças irem embora. Fitava o fogo e pensava: os boatos sobre a tribo não são mitos, são parte de um sistema. Forasteiros aqui não são mortos de imediato.
primeiro são conduzidos, testados, marcados. E foi então que pensou pela primeira vez. Sua viagem poderia terminar não em reportagem, mas em desaparecimento. Ela sabia, a noite seria decisiva. Tudo o que aconteceu antes, rastros na areia, entalhes nas árvores, risos no escuro, foi apenas preparação. Agora, os passos soavam mais altos, as sombras chegavam mais perto, a respiração da mata pesava. Montaram acampamento numa restinga estreita. O fogo ardia abaixo, a fumaça subia em rolos pesados e assentava no rosto. Ana ficou mais perto da água, tentando se fixar no rumor, o único som que ainda lembrava um mundo regido pelas leis da natureza, não pela vontade alheia. Os homens dormiam por turnos, um vigiava à beira do fogo, os outros deitavam sob o toldo. Ana não pregava os olhos. Sentia que no escuro além da fogueira havia vida, e não a vida animal da selva, farfalhos, asas, outra, passos regulares, paradas, respirações, falas curtas. Perto da meia-noite, ouviu o primeiro som nítido. Um galho estalou como se alguém tivesse pisado de propósito. Ela ficou imóvel, olhava para a escuridão, mas a fogueira ofuscava, e fora de seu círculo tudo virava parede negra. Mais um passo, depois um riso baixo, perto demais. A narrativa documental tem um tom sério e cinematográfico. Parece-lhe riso de adolescente, alto, nervoso. Em seguida, uma tosse grave de homem adulto. O vigia ergueu a cabeça, encarou a escuridão, mas não se moveu, como se esperasse. Ana apertou o gravador na mão. Ligar ou não? Qualquer luz piscando podia virar sinal. Deixou desligado, mas o prendeu ao peito como âncora. Os passos continuaram. Alguém contornou a fogueira por trás, caminhou ao longo da água e parou exatamente atrás dela. Ela não se virou. Temia que o movimento fosse licença. O toldo frufruziu. Alguém dos homens acordou, mas tornou a deitar. E então, um gesto brusco. Uma mão fechou em seu ombro, forte, úmida, com cheiro de fumaça e suor. Puxaram-na para trás, obrigando-a a levantar. Ela soltou um grito, curto, que se afogou no rumor do rio. Os homens na fogueira não interferiram. Um apenas disse, em holandês do Suriname, "Estão levando ela." Ana entendeu. Não era acaso, era parte do roteiro. Não lhe amarraram as mãos, mas a seguravam firme pelos cotovelos. O pano de um saco desceu sobre sua cabeça, áspero, úmido, cheirando a fumaça e suor. A escuridão ficou total. Puseram-na a caminhar. Primeiro passos rápidos, quase corrida. Depois o ritmo diminuiu. Sob os pés, lama, raízes. Ela tropeçava e caía. Levantavam-na no tranco, empurravam adiante. As vozes soavam abafadas. Ela distinguia ordens curtas. Mais rápido, silêncio, segura. Às vezes ouvia risos. Tudo acontecia sem crueldade gratuita, mas sem humanidade. Ela já não era viajante. Tornara-se parte de uma carga, levada para onde valem regras de outros. Em certo momento, sentaram-na no chão. As costas encostaram num tronco. Ajustaram o saco, sem tirar, apenas para cobrir melhor o rosto. Diante dela, um som, seco, como o estalo de fogueira. Depois, silêncio. Contou batimentos. 1, 2, 3. No 20º, o coração falhou. Entendeu. Tudo o que gravara ficou para trás. Agora sua história se escrevia sem palavras. Ficou junto à árvore, o saco puxando para baixo, os ombros ardendo do aperto. O tempo se esticou, já não em minutos, só em respirações e passos ao redor. Ouvia cochichos próximos, palavras curtas, duras, sem ameaça. Pareciam o falar de trabalho de gente acostumada a essas rotas. De repente a levantaram. O cotovelo, de novo, numa mão alheia, forte e segura. Os passos a levaram adiante. O chão ficou macio, as pernas afundavam no barro. Tropeçou, o joelho bateu numa raiz. Erguida no tranco, sem tempo para se recompor.
O saco escorregava no rosto, grudava nos lábios. Havia ar suficiente, mas pesado, úmido, cheirando a suor e fumaça. Às vezes distinguia sons da mata, o cricrilar dos insetos, o grito distante de uma ave noturna. Mas esses sons se perdiam no compasso da coluna. Um ia à frente, dois atrás. Às vezes, alguém batia o facão num tronco abrindo caminho. Depois de um tempo, pararam. Ana sentiu cheiro de fumaça, seco, uniforme, não de fogueira, mas de querosene ou gerador. Ouvia vozes mais altas, eram mais pessoas. O latido de um cachorro rasgou a noite. Empurraram-a adiante, e sobre os pés as tábuas rangeram. Piso, havia uma construção. Entrou. O ar mudou, mais quente, mais seco, cheirando a óleo, gasolina, tecido úmido. Não tiraram o saco. Puseram-na sentada no chão. À esquerda, um ranger de ferro, como gaveta abrindo. À direita, o panear de lona, como se fechassem um toldo. Ouvia passos circulando. Alguém se agachou ao lado. A respiração estava perto, e por um instante pareceu que perguntariam seu nome. Em vez disso, uma voz disse breve, quieto, baixo. Ela não se mexeu. Os minutos se arrastaram. Às vezes alguém passava, botas rangendo na terra. Às vezes a porta chiava, trazendo ar úmido. Jogaram-lhe uma garrafa plástica. Ela rolou no chão e encostou em sua perna. Ana a ergueu com mãos trêmulas e deu alguns goles. A água estava morna, mas tinha gosto de salvação. Pensou, se me dão água é porque sirvo para algo, não é o fim. Em algum momento, ajustaram o saco. A luz filtrou um pouco pelo tecido. Viu clarões difusos, talvez uma lanterna. Do lado de fora, falavam mais alto, riam. Dentro, silêncio. Ela recolheu os joelhos, abraçou-os. A palma pousou no chão e os dedos encontraram algo duro, farelo de madeira, um prego velho. Apertou-o, como se pudesse lembrá-la de que ainda existia. Do lado de fora, um motor pegou de repente. O ronco foi longo e constante. Ela pensou, gerador. Isso significa acampamento permanente, não provisório. Então lhe caiu a ficha. Os boatos de canibais são apenas cortina. O perigo real são as pessoas que vivem fora da lei, mas sob suas próprias regras. E essas regras viraram sua prisão. Fechou os olhos sob o saco. Não para dormir, para guardar forças. Sabia, o amanhã não traria respostas, traria continuidade. O tempo perdeu bordas. Tentou contar, passos, respirações, vozes, tudo se misturava. Davam-lhe água, um pedaço de pão, às vezes arroz. Ninguém falava com ela diretamente. Ninguém fazia perguntas. E isso era o mais assustador. Já não sabia que dia era. Dentro do saco, o tempo deixava de ser linear. Dividia-se apenas em luz e escuridão, passos do lado de fora e silêncio, água na garrafa e sua falta. Toda vez que a porta abria, entrava um bafo úmido e ela tentava adivinhar, manhã ou tarde. Mas na selva, os cheiros se repetem, umidade, fumaça, gasolina. Às vezes a levavam para fora, não para conversar. Só a deixavam junto ao toldo enquanto alguém cuidava do fogo. Ficava de pé com o saco na cabeça, ouvindo vozes. Ouvia risos de criança. Isso a surpreendeu. Sinal de que havia não só homens por perto. Sinal de povoado, não esconderijo. Tentava memorizar sons, metal batendo, deve haver barcos e motores por perto. Vozes de mulheres, vivem em família, mas então por que a mantém? Certa noite, acordou com alvoroço. Do lado de fora gritavam, alguém discutia. Depois um tiro, surdo, único. O silêncio voltou. Ficou claro, ali resolvem coisas de um modo que não sai nos jornais. De manhã, de novo água e um pouco de comida. Ninguém olhou em sua direção. Sentou junto à parede, ouvindo um motor ao longe. Pensou, neste momento, o mundo procura seu nome nas notícias.
Lá dizem desapareceu. Aqui, seu nome não importa. Seu gravador ficou na margem, a câmera talvez também. Tudo o que restava, memória. E o medo de que a memória ficasse pesada demais. Às vezes, lhe parecia que os passos atrás da porta desaceleravam, como se alguém se demorasse de propósito ouvindo sua respiração. Ela tentava ficar quieta, reta, sem mostrar medo nem esperança. No terceiro ou quarto dia, levaram-na ao rio. O saco não foi tirado, apenas a puseram de joelhos. Ouviu a água, o latido de cães, vozes de gente. Alguém ao lado disse: "Ela ainda está aqui." Outro respondeu: "Por enquanto." Essas duas palavras ficaram presas em sua cabeça, por enquanto. Quer dizer, ainda não decidiram. Levaram-na de volta à cabana. De novo silêncio, de novo espera. Em certo momento, percebeu que havia parado de resistir. Já não sonhava em fugir. Só contava passos, goles d'água, respirações. Era o único controle que lhe restava. E então entendeu. Para o mundo, ela já não existe. Desapareceu. Seu nome agora está em listas de desaparecidos. Seu rosto em jornais e telas. Mas aqui, entre toldos e cachorros, é só mais uma estranha mantida à sombra. Quando a porta se abriu outra vez, ela ouviu: "Hoje decidimos." E o coração perdeu o compasso. Naquela noite, o acampamento ficou acordado mais que o comum. Ouviam-se vozes, risos, ordens. O motor funcionou até a escuridão funda. Ela, sob o saco, entendia. Amanhã será diferente. Ou a levarão mais longe ou a soltarão. Mas o caminho de antes já não existe. Fechou os olhos e, pela primeira vez, pensou em casa. Ruas barulhentas, cheiro de café num boteco de São Paulo, rostos de amigos. Tudo isso parecia distante, um outro continente. E foi justamente nessa noite que ela desapareceu de vez. 2 semanas depois de Ana Clara parar de dar notícias, seu nome começou a aparecer em boletins por toda a região. As matérias diziam: "Turista brasileira desaparece no Suriname, no antigo caminho dos missionários." Para uns, era mais uma estrangeira que ousou ir longe demais. Para outros, confirmação das velhas lendas contadas nas cabeceiras do Copename. Há uma tribo que não perdoa passos de estranhos. As buscas começaram tarde. Quando soou o alerta em Paramaribo, a polícia local já sabia. Histórias assim são muitas e quase sempre acabam igual. A pessoa some. Mas a pressão de diplomatas brasileiros surtiu efeito. Enviaram rio acima uma lancha com militares e guias. 3 dias depois acharam a primeira pista. Na areia de uma lagoa havia um gravador. Pequeno, cinza, botões gastos. Dentro, alguns áudios. A voz de Ana soava cansada, mas firme. "Estamos no afluente. Os entalhes nas árvores são recentes. Não sei para onde vamos, mas parece que não sou eu quem escolhe a rota." Essas gravações provaram que ela chegara à zona de que se falava em sussurros. 1 semana depois, acharam mais uma coisa. No tablado antigo que missionários construíram décadas atrás, estava sua mochila. A câmera sumira. Dentro, só uma camiseta reserva e um caderno de folhas em branco. Capa suja, zíper com marca de ferrugem. Ao redor, pegadas descalças. Muitas. Os relatórios oficiais soavam secos. Foram encontrados pertences da turista desaparecida. Mas nas aldeias, onde comentavam à beira da fogueira, diziam baixinho: "Se as coisas ficaram, a pessoa já não está." A família dela voou ao Suriname. A mãe de Ana disse numa coletiva: "Ela sempre buscou aventura, mas sempre voltava. Agora só quero uma coisa: saber a verdade." O irmão falou: "Não procuramos culpados, procuramos por ela." Logo vieram boatos. Uns diziam que foram mantidas por bandidos, escondidos atrás da lenda da tribo. Outros, que ela realmente chegou a uma aldeia daquelas que até os locais evitam. E ali, seu rastro se perdeu.
No 21º dia de buscas, a equipe de resgate topou num afluente, um lugar onde a fogueira ainda fumegava. Perto, restos de roupa, tecido rasgado, parecido com o que era dela. Mais adiante, na areia, um contorno humano, coberto por galhos e folhas. Os peritos confirmaram, era ela. Nos relatórios, corpo de turista brasileira localizada, identidade confirmada. Detalhes, nenhum. Nos jornais, manchetes. O caminho dos missionários leva mais uma vida. Na TV, debate. Será que turistas devem ir às cabeceiras do Copenhague? Para a família, foi notícia dura, mas final. Para colegas e amigos, um alerta. Para os moradores, mais uma confirmação da lenda. Nas aldeias diziam: ela foi aonde não se vai, e a mata a tomou. A versão oficial permaneceu turva. Uns afirmaram que morreu de exaustão e desidratação. Outros que foi eliminada por quem controla os afluentes. Terceiros sussurravam: a tribo de que não se fala decidiu assim. Nenhuma hipótese foi provada. Restou o fato. Ana Clara Souza desapareceu do mundo no antigo caminho dos missionários. Foi encontrada, mas a verdade sobre o que lhe aconteceu nos últimos dias não foi dita. É nesse silêncio que a história dela vive. O que aconteceu com ela nas últimas horas? Foi vítima de gente ou da floresta? Ou a lenda da tribo era realidade afinal? Não há respostas. E vocês, o que acham? Daria para salvá-la se tivesse voltado no momento em que viu as pegadas descalças? Ou seu caminho estava traçado desde o primeiro passo no caminho dos missionários? Deixem sua opinião nos comentários, porque histórias assim lembram. Mesmo no século XXI, há lugares em que quem escolhe a estrada não é a pessoa, é a própria terra.